Você não precisa sofrer por amor. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Eu quero compartilhar uma história pessoal minha e como foi que eu conheci a técnica da EFT para me libertar de uma dor de amor e de que forma que essa técnica me ajudou. Tenho certeza que essa informação pode te ajudar se você estiver aí sofrendo com alguma dor de amor. A gente sabe que essas dores podem ser muito fortes. Então, seja bem-vindo a esse vídeo deste canal. Eu sou Mariana, eu sou terapeuta emocional e eu trabalho com técnicas que ajudam as pessoas a se libertarem das suas dores emocionais. Técnicas que são breves, que são eficientes e que, a partir do momento que eu vi resultado na minha vida, eu falei, gente, é isso que faz sentido para mim compartilhar com as pessoas. Então, vamos começar aqui. Eu quero começar dizendo para você como foi que tudo aconteceu, né? Mais ou menos em 2009. Eu conheci a EFT entre 2007 e 2009, tá? Comecei a estudar, mas mais ou menos 2008, 2009. Eu tinha gostado de um moço, comecei a gostar de um moço, me apeguei nele e tudo. E ele morava perto da minha casa. E até que a gente se conversou, se conheceu, parecia que ele gostava de mim também. E a gente começou a se conhecer, de ficar, né? E eu gostava dele naquela época, parecia que ele me gostava, mas não era sério, né? Não era nada sério. E eu não tinha pretensões de ficar uma coisa séria. Era só uma. Era tipo assim, a gente tava se conhecendo e ficando. E tudo bem. E o que aconteceu é que um dia, né, eu vi ele chegando em casa com uma outra moça, com uma outra menina. E assim, eu tive um choque, eu entrei em choque, eu tive um choque emocional e eu comecei a ter uma reação emocional muito forte, né? E porque assim, dava a entender que ele gostava de mim, então eu não esperava de jeito nenhum encontrar ele. E aí aqui vale dizer, quero contar que uns anos antes eu passei por uma situação parecida. Eu tava ficando com um moço e parecia também que a gente tava se entendendo, tava tudo bem, e um dia eu descobri que ele tava ficando com outra menina. E aí aquilo, eu fiquei triste também naquele momento, mas eu não fiquei como dessa vez. E por que eu tô te contando isso? Porque as emoções, elas têm uma tendência a se acumular quando a gente não limpa. Então, por exemplo, acontece um fato, a gente não limpa, depois acontece outro, a gente não limpa, e vai indo, chega uma hora que gota d'água. Isso explica, por exemplo, uma situação de síndrome do pânico, onde a pessoa tem um surto e tem uma reação inesperada. Não é do nada, são situações que se acumulam e muitas vezes são situações que se acumulam desde a primeira infância. Então, uma síndrome do pânico, uma depressão, um surto de ansiedade, sabe? Quando a pessoa tem um surto, significa que ela pode já ter tido muitas dores anteriores que não foram curadas. Então, comigo foi assim, tive esse evento que não foi tão forte, mas passaram-se alguns anos, volta uma situação parecida, e quando aquilo aconteceu, eu já entrei numa espécie de surto, né? O surto psicótico, era essa a palavra que eu tava tentando buscar aqui. Então, eu entrei como se fosse num surto psicótico, que é o quê? É quando você tem uma dor muito intensa e você não sabe como lidar com aquilo, e você começa a ir pra mente, tentar pensar, entender. Aí você começa a querer não sentir aquilo, e você pensa, e eu fazia de tudo. Eu falava assim, vou marcar uma terapia, vou lá na terapia, vou aqui, vou na hipnose. Tudo porque eu queria tirar aquela situação da minha vida. Eu não sabia que eu tinha que entrar e lidar com aquilo. E aí eu comecei a não conseguir ficar em paz, né? Quando a gente tem uma emoção e a gente não lida com aquela emoção, a gente não consegue ficar em paz. Eu queria resolver através do pensamento. Eu queria fugir daquilo. E eu comecei a ficar meio com a cabeça sem lucidez, comecei a ficar com uma cabeça meio doida. E eu morava perto do rapaz, então eu
ficava com medo de ver ele de novo com a moça, sabe? Sabe quando você entra numa situação de pânico, de medo? E a coisa começou a ficar meio fora do controle. Eu falei, gente, eu tô perdendo o controle emocional. E isso pode ser muito sofrido. Perder o controle emocional é uma experiência bem intensa, bem sofrida. Para mim foi muito sofrida. Foi algo muito parecido com um surto psicótico, tá? Na intensidade. Para quem sabe o que é isso, é bem assim, bem forte. E aí eu já conhecia a EFT, né? Passaram-se alguns dias, eu falei, eu vou tentar fazer a EFT para trabalhar esse assunto, né? E se você não sabe, a EFT é uma técnica que chama técnica de libertação emocional, onde você utiliza acupuntura sem agulhas. Por quê? Porque você vai estimulando os meridianos, né, dessa parte superior aqui do corpo, da cabeça e do começo do tronco. Tem alguns meridianos de acupuntura. Em vez de pôr agulha, a gente estimula com batidinhas, que é chamado de tapping. Então a gente vai estimulando, né? E vai liberando o fluxo energético do corpo. Quando descobriu-se, né, na técnica, que quando você libera esse fluxo, aquela emoção é liberada junto, tá? Numa explicação simples aqui, que eu poderia dar para você. E aí eu falei, vou fazer então, né? Fui lá e eu peguei rapidinho o meu papel do curso, assim, sentei, eu lembro, eu sentei na poltrona e comecei a falar, o que é pra falar? Falei, ai gente, eu tô com dor emocional. Comecei a falar um pouco da situação, o que eu tava sentindo. Fiz 3 rodadas. E na terceira rodada eu olhei pro lado, ele tava sozinho. Falei, gente, eu não tô mais sentindo a mesma dor que eu tava, não tô. Naquele momento, a minha vida recomeçou. Sabe assim? Sabe aqueles momentos da vida onde nada mais vai ser como antes? Aquele dia parecia que, sabe quando entra a câmera lenta? Parece que abrem-se as cortinas. E eu olhei, eu ficava olhando assim para tudo. Eu falei, tudo que eu sofri até hoje na minha vida, eu não precisava ter sofrido. Eu pensei isso, falei, eu não acredito que eu não precisava ter sofrido, porque se tão rapidamente eu consegui aliviar minha dor emocional com essa técnica, então tudo que eu sei sobre a vida tá errado. Eu não sei muita coisa. Aquele dia eu falei, eu não sei muita coisa sobre a vida e as pessoas também não sabem, porque ninguém me falou sobre isso. Eu fiquei, assim, gente, eu fiquei um bom tempo, assim, sentada naquela cadeira e falei, gente, acho que a vida nunca mais vai ser como antes depois disso. De verdade, para mim foi um momento de antes e depois. E a minha atitude naquele momento foi, eu levantei e comecei a ligar para todas as pessoas que eu conhecia próximas para falar sobre a técnica. E aí eu lembrei de uma pessoa, uma amiga do meu pai que estava doente, aí eu liguei para a irmã dela e comecei a falar da técnica. Falei, olha, descobri uma coisa que pode ajudar ela, porque a EFT também é usada para doenças e a EFT explica que quando a gente faz o tapping para as nossas emoções, a gente cura doenças. Eu falei, ela tem que curar. Aí eu expliquei, falei, olha, ela precisa fazer para se curar, porque era um caso grave. Enfim, liguei pra essa pessoa, aí as pessoas começaram a falar assim, aham. Tipo assim, as pessoas assim, oi? O que você tá falando? Tipo assim, as pessoas não me deram confiança, ninguém quis saber o que eu tava muito falando e me tratavam como se eu fosse meio doida, né? Aí eu tava falando pra elas que existia uma solução pro sofrimento, que era possível, o fim do sofrimento. Era isso que eu tava falando pra essas pessoas. E as pessoas falaram assim, oi, você é louca? Elas nem abriram uma oportunidade para me ouvir. Ninguém nem me deu a chance da dúvida. Fala, pera um pouquinho, fala um pouquinho mais sobre isso. Ninguém. Falei para minha mãe, falei para as minhas primas, falei para pessoas que eu encontrava e a reação era tipo assim, cada vez pior. As pessoas riam, tinha gente que falava assim, tipo assim, com pena. E aí eu falei assim, nossa, aquele dia foi um dia que eu pensei sobre, tive muitas reflexões e eu falei, não é para todo mundo. Essa técnica não é para todo mundo, essa técnica é para quem
está pronto, para quem está aberto, para quem já sofreu o suficiente, né? E aquele dia foi um dia que eu tinha muitos insights, né? E aí muitas ideias estavam vindo na minha mente aquele dia. E umas ideias como assim, veio uma ideia muito forte assim, de essa técnica sempre existiu, tá? Ela é mais do que milenar, mas o ser humano sempre existiu essa informação para o ser humano, de que é possível se libertar, de que é possível não sofrer, de que a cura existe, existe a cura da vida, existe um caminho para a gente curar a nossa vida, mas por algum motivo as pessoas só vão chegar nisso quando elas estiverem prontas. Então, quero compartilhar isso aqui com você para que a gente, para deixar essa reflexão, né? Então, existe o fim do sofrimento, existe a solução dos problemas, ela pode ser mais fácil do que a gente imagina, mas é só para quem tá pronto, é só para quem consegue enxergar, é só para quem já despertou, é só para quem já escolheu. Então, quero deixar essa reflexão aí para você, eu acho ela bem importante. Aquele dia eu fiquei me sentindo muito feliz, como se eu tivesse ganhado o maior presente do mundo, né? É como se tivessem me dado a chave do fim do sofrimento. E eu quisesse também compartilhar essa chave com todas as pessoas do mundo. Eu queria. A minha primeira vontade é falar, gente, vamos pôr isso na rádio, vamos pôr no jornal, vamos no Jornal Nacional. E aí eu entendi que não era bem assim, a vida, as pessoas não estão prontas, não estavam querendo ouvir aquilo, não é para todo mundo. E aquele dia eu falei, nossa, foi um dia que eu me senti de mãos atadas. Eu me senti muito feliz, mas muito frustrada ao mesmo tempo. Quando a minha própria mãe começou a rir do que eu falei, eu falei, a verdade, ela só tem poder, né, de mudar a sua vida se você abrir a porta para a verdade. Porque é aquela coisa, Deus só vai poder te ajudar se você abrir a porta para Deus. E muitas pessoas religiosas falam isso, falam assim, as pessoas fecham a porta para Deus, sem perceberem. Entendeu? As pessoas fecham a porta para a solução da vida sem perceberem. E tô te compartilhando isso para você, sabe? Levantar a sua antena, para você se questionar se você não está fazendo isso. E dar uma chance para conhecer a técnica da EFT. Até hoje, para mim é uma técnica, eu vejo diariamente ela fazendo milagres de um minuto para o outro. Pessoas conseguem limpar problemas, conseguem se libertar de sofrimentos enormes de um minuto para o outro. Ela funciona sempre, ela é uma técnica que ela é cientificamente comprovada, porque se você aplicar ela 100 vezes, ela funciona 100 vezes. Isso é uma outra informação bem séria, tá? Não existe variação, hoje não funcionou, não. É claro que precisa ser aplicada da maneira correta, mas é fácil fazer isso, não é nenhum mistério. E sempre que você faz isso, ela funciona. Então, dessa forma, né, aquele dia eu fiz a técnica e aquela dor que eu tava, aquele surto psicótico que eu tava, acabou. Naquele dia acabou e a minha vida começava uma nova vida minha ali, né? A partir dali eu comecei a me dedicar a estudar esse assunto diariamente e desde então eu estudei muitas e muitas técnicas. Existem outras técnicas além da EFT, né? E recentemente eu conheci a TRG, me formei como terapeuta TRG e também é outra técnica que tem um resultado bastante poderoso. E desde então a minha vida se pauta, né? A partir dessa verdade e a partir da compreensão de que somente quando a gente limpa a nossa dor, a gente abre a porta da nossa vida. Se você estiver sofrendo por amor, eu recomendo que você tente a EFT para limpar suas dores. Você pode se libertar de apegos, relacionamentos tóxicos, traumas de traição, dependência emocional. Essas coisas podem ser libertadas. Você pode se libertar muito rapidamente, de verdade, tá? Eu convido para que você conheça a EFT.
Eu estou fazendo no momento um desafio, né? Desafio de 21 dias, onde a gente faz limpezas, tem mais a ver com prosperidade, tá? Para quem tá com a prosperidade bloqueada. E também tenho atendimentos individuais, né? Que eu atendo online. E com a técnica da FT-TRG, eu tenho informações na minha descrição, certo? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E até o próximo vídeo.